Mulher, nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 5 suplementos que vão te ajudar a emagrecer na menopausa. Suplementos esses que eu passo para as minhas pacientes. Mas antes eu preciso revelar para você uma coisa importante. Semana passada eu recebi uma paciente nova que veio do Instagram e ela relatou para mim que estava tendo muita dificuldade de emagrecer, que das vezes que ela emagreceu foi fazendo coisas extremamente difíceis, muita restrição, muito exercício, e ela sempre voltava a engordar. E ela, quando viu meu conteúdo, ela falou, bom, faz muito sentido, eu acredito que eu esteja realmente inflamada, porque eu tenho todos esses sintomas que você fala no vídeo, e, e eu nunca fiz nenhum tratamento para o intestino, apesar de já ter visto algumas coisas. E aí, quando a gente entrou na questão do que ela fazia com relação à alimentação, né, como estava a alimentação dela e tudo mais, ela trouxe para mim que estava tomando alguns suplementos. E ela não foi a primeira paciente que eu já vi, né, fazendo isso, mas ela foi uma paciente que de fato me impressionou porque ela estava usando muitos suplementos. Ela mora nos Estados Unidos, então o acesso a isso é muito mais fácil do que no Brasil, né? A gente consegue encontrar suplementos no mercado num custo muito baixo. E é muito natural, eu vejo até na cultura americana, muito a utilização de muito suplemento de uma forma simplesmente inapropriada, posso dizer assim. Mas quando ela chegou, ela me mostrou. Eu vou tentar aqui encontrar o vídeo, a foto, e eu posto aqui no vídeo para você ver, mas ela fez assim, ó, ela fez um, um panorama de tanto suplemento que ela estava tomando. E aqui está o ponto que eu preciso revelar para você. O suplemento, ele não serve quando seu intestino está inflamado. Preste atenção no que eu vou te falar. O que eu estou querendo dizer com isso? O intestino, ele é o principal órgão que vai absorver o que você come e o que você toma. Então todo suplemento ele vai ser consumido de uma forma oral, ele vai chegar no seu intestino. Se esse intestino está inflamado, a absorção daquele suplemento fica muito comprometida, ou seja, você ao invés de ter uma absorção de 100%, você tem uma absorção, sei lá, de 30%. Estou usando números aqui só para você entender, não é assim, né, em termos assertivos em números que eu estou falando, mas eu quero que você entenda que a absorção não é eficiente. Ou seja, aquele suplemento que você está tomando, ele não está tendo uma eficiência. Esse é o primeiro ponto. Então, a absorção, você não consegue absorver ele de uma forma 100%. Segundo, aquele pouco que você está consumindo, ele não consegue desempenhar o papel dele num corpo desequilibrado. E é por isso que muitas mulheres, e você pode estar incluída nesse grupo, se enche de suplemento, toma vários suplementos e não vê resultado. Ou então, às vezes, até vê um pequeno resultado, mas fica por aquilo mesmo. Então, sei lá, toma uma coisa para dormir e sente uma pequena melhora no sono, mas não vê os outros efeitos acontecendo, como uma melhora no emagrecimento, na perda de gordura, na qualidade de vida. Tem assim um acréscimo de, sei lá, 5% de melhora dentro daquele cenário. Sendo que o investimento, muitas das vezes, é alto para aquilo. Tem outras que utilizam, por exemplo, para intestino preso. E no primeiro momento sente melhor e depois não resolve. Então eu preciso deixar isso aqui muito claro, porque suplemento, quando a gente vê, né, um suplemento que vai te ajudar, ele gera uma liberação de dopamina, que é o que? Cara, eu vou comprar isso aqui, é de fácil acesso, né? É rápido, eu tomo uma pílula e pronto. E a gente fica naquela ilusão de que a gente vai resolver o nosso problema. E o meu objetivo aqui, primeiro, é te fornecer um passo a passo para que você possa utilizar essa informação dos suplementos de uma forma inteligente e eficiente. Então você entendeu que tomar suplemento sem desinflamar não vai adiantar. E quando eu falo de desinflamar, o primeiro passo está na alimentação. De nada adianta tomar suplementos se tua alimentação não estiver adequada. Se você não estiver comendo certo, porque não basta comer saudável.
Esses dias mesmo recebi uma mensagem de uma inscrita aqui no canal falando: Lucas, estou 15 quilos acima do meu peso, estou comendo saudável e fazendo exercício há 1 ano e não consigo perder esse peso. Por que não consegue perder o peso, mesmo comendo saudável e fazendo exercício? Não é a menopausa, não é a pré-menopausa, não é o metabolismo, é a inflamação. E quando a gente fala de alimentação saudável, e aí veja, a alimentação saudável, ela num contexto, vamos botar assim, superficial, ela está falando o seguinte: olha, eu estou escolhendo coisas mais saudáveis. Mas quando a gente fala em desinflamar, a gente está falando em combinar os alimentos da forma correta. A gente está falando em quantificar os alimentos que eu como, ou seja, eu preciso ter uma noção da quantidade. E essa quantidade, dentro da minha metodologia, eu falo, tem que ser pesado. Pode parecer um absurdo, mas isso aqui é o que faz diferença. Todas as pessoas que veem o meu vídeo e adquirem, por exemplo, o meu cardápio Desinflama, né, que é o primeiro passo que eu entrego ali para quem, de repente, não pode começar através do meu acompanhamento, pode fazer um investimento mais alto, eu dou um primeiro passo para começar. E ali tem um cardápio que vai ter as combinações certas e as quantidades em grama. A pessoa que começa a pesar e começa a comer esses alimentos, que são alimentos simples, mas combinados da forma correta, já começa a ter resultados nos primeiros dias. Por quê? Porque estamos trabalhando naquilo que realmente importa para desinflamar. Inclusive, se você quiser adquirir esse cardápio, aqui na descrição tem escrito cardápio Desinflama, você pode adquirir e aplicar do jeito que eu vou te ensinar aqui. Mas vamos lá. Lucas, me fala, pelo amor de Deus, os suplementos para de enrolar. Me desculpe, mas eu preciso deixar isso aqui muito claro para que você não caia novamente. E eu não quero ser mais um profissional falando aqui só de suplemento e te, entre aspas, enganando, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou te falar aqui 5 suplementos que eu utilizo e eu vou explicar mais sobre como que eu utilizo ele nos meus atendimentos e por que eu utilizo eles, tá? E preste atenção porque nem todos você vai precisar utilizar. Vamos lá. Primeiro suplemento, magnésio. Citrato de magnésio. E eu sei que você já pode ter visto trionato de magnésio, não sei o que de magnésio, tem vários magnésios. Por que é o citrato que eu uso? Porque o citrato é o mais simples e o mais eficiente com relação àquilo que eu quero. Eu quero o magnésio eu utilizo por 2 motivos. Para quem tem problemas de intestino preso. Então o magnésio ele é um relaxante muscular. Então ele relaxa o nosso organismo e também o nosso intestino, consequentemente. O intestino é um órgão ali que se movimenta, ele contrai. Então, intestino inflamado ele está tenso, ele está, entre aspas, duro. Então o magnésio ele ajuda no relaxamento. Só que esse relaxamento, ele por si só não resolve quando não tem o primeiro passo acontecendo. Então sempre lembre-se que eu estou levando em consideração o primeiro passo. Eu vou falar os 5 suplementos e depois eu vou te dar o passo a passo de como você pode aplicar isso dentro do grau de inflamação que você se encontra e eu vou disponibilizar aqui para você um diagnóstico para você saber qual o grau de inflamação que você se encontra e aplicar o passo a passo certo para você, tá bom? Então, citrato de magnésio e relaxamento, esse é o primeiro ponto. Então, para quem tem problema de intestino preso, e também para quem tem problemas de dormir. Então tem um sono muito leve, não consegue entrar num sono muito rápido. Então eu utilizo o magnésio para ambos os casos, sendo utilizado 500 mg de manhã e 500 mg à noite. Esse é o uso do magnésio. Para quem tem problemas intestinais, de intestino preso e para quem tem problema de insônia. Lucas, não tenho esses problemas. Preciso tomar? Não, não precisa tomar. Porque isso não vai fazer tanta diferença para você. Ah, mas eu quero tomar. Eu posso? Pode. Você só vai gastar mais dinheiro. Mas não vai te gerar nenhum... Não vai otimizar os teus resultados, entende? Eu sou um profissional que eu prezo muito pelo dinheiro dos meus pacientes. Então eu utilizo aquilo que realmente vai ser necessário naquele momento. Se um dia ele chega e fala para mim, Lucas, estou tendo um problema de sono porque eu estou passando por um problema. Então vamos botar o magnésio. Beleza? Segundo suplemento, ômega 3. Ômega 3... eu geralmente utilizo em todos os casos onde o estado de inflamação é elevado. Por quê? Porque o ômega 3 ele é um potente anti-inflamatório. E ele ajuda também na redução da gordura, principalmente gordura visceral. Então, quando eu pego um paciente que está muito inflamado, lembre-se que eu vou deixar já aqui, vou avisar logo, né? Aqui embaixo também na descrição vai estar lá o link do diagnóstico. Vou deixar o link dos suplementos também para você, se quiser garantir, enfim, você possa já pegar o link direto com marcas que eu
confio, que eu acredito serem realmente boas e que você possa comprar sem nenhum problema. Então aqui na descrição vai estar o link do cardápio, o link dos suplementos, do diagnóstico e também do meu protocolo DDR, caso você queira aplicar tudo isso que eu te ensinar junto com a minha ajuda, tá bom? Mas vamos lá, ômega 3, anti-inflamatório e ajuda na redução da gordura, utilizado em pessoas que estão com um grau de inflamação nível elevado. Por quê? Porque essas pessoas elas estão realmente com um quadro extremamente desequilibrado. E quando a gente utiliza mais vamos dizer assim, uma ferramenta que vai ajudar na desinflamação, a gente está aqui sim otimizando. Se você não está num grau de inflamação nível elevado, você pode utilizar ele, mas não é necessário, porque só com a alimentação você vai ter esse efeito acontecendo. Lembra? Eu estou sempre preservando o dinheiro da pessoa, do paciente, para que ele invista de uma forma inteligente. Eu sempre disse isso dentro de toda a minha jornada de nutricionista. Eu prefiro que o paciente ele pegue o investimento que ele teria em suplemento e invista em comida, em comer melhor, comer melhores alimentos, ter uma diversidade maior, como comer um salmão, comer uma carne, um filé mignon, né, uma carne mais saborosa, mas com preço elevado, do que ficar gastando suplemento. É óbvio que você não vai precisar ficar comendo isso. Você pode comer frango, peito de frango, você pode comer ovo, que você vai conseguir. Mas, se você quer investir, invista na comida, que você tem essa diferenciação, né, de alimentos e maior palatabilidade, maior prazer na tua dieta, certo? Então, ômega 3, como que eu utilizo ele? 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas no almoço e 2 cápsulas no jantar. Muito também utilizado para quem tem colesterol alto. Geralmente quem está com um grau de inflamação elevado, com muita gordura visceral, vai ter um desequilíbrio em colesterol. E aí é que a gente também já está utilizando esse suplemento como um meio de diminuir esse colesterol. Segundo suplemento então foi cheque. Terceiro, vitamina D. Regula a tua imunidade, aumenta a absorção de cálcio nos ossos e melhora o teu metabolismo hormonal, ou seja, a produção de hormônio. Então, mulheres que estão na menopausa, apesar de não terem uma produção hormonal, a vitamina D junto com a alimentação ajuda. Eu não sei se você sabe, vou abrir um parêntese aqui, mas olha só que interessante. Eu já mostrei alguns casos aqui de pacientes com mais de 60 anos que estavam na menopausa, não fazem reposição hormonal e conseguiram perder uma quantidade de gordura considerável numa fase da vida que aparentemente parece difícil perder gordura, já que o ambiente hormonal não é tão favorável. Mas o que acontece que poucas pessoas sabem? Quando o intestino está saudável, existem bactérias boas que são capazes de metabolizar. O que significa isso? Pegar determinados nutrientes e transformar em hormônios. É como se fosse... É parecido. Não transforma propriamente em hormônio. É uma molécula, vamos dizer assim, né, um elemento que é semelhante ao hormônio estrogênio. Então, essa molécula que ela é semelhante, ela produz efeitos como se fosse um hormônio. Então você, por exemplo, o nome do nutriente se chama fitoestrogênio, que está muito encontrado em soja, por exemplo, em vários outros alimentos. Mas eu quero que você entenda o conceito aqui da necessidade de ter um intestino saudável e como esse intestino saudável pode te ajudar, através de determinados nutrientes que vêm da parte da alimentação, a ter uma regulação hormonal mais eficiente sem que você precise suplementar hormônio. Fitoestrogênio se encontra em vários alimentos, mas na soja você encontra em maior abundância. Quando o seu intestino está saudável, esse nutriente ele chega lá, determinadas bactérias pegam esse fitoestrógeno e transformam ele em outro elemento, que eu não sei exatamente agora o nome, mas ele é semelhante ao estradiol, ao estrogênio, que é um hormônio feminino, que no caso hoje você não produz, porque os seus óvulos não estão tendo uma produção hormonal. E aí você vai ter desempenho desse elemento aqui, que tem uma ação semelhante ao hormônio estrogênio. A vitamina D, ela também tem um papel de regular outros hormônios no seu organismo. E vitamina D é uma das vitaminas que ela tem maior limitação e maior baixa, porque a gente só consegue de verdade ter um aporte dessa vitamina
através do sol e da suplementação. A gente até encontra, né, vitamina D em alguns alimentos, mas é muita pouca quantidade. Então é muito difícil você ter um nível de vitamina D no sangue adequado com o alimento. E aí, com relação ao sol, você tem uns requisitos para estar conseguindo, através daqueles raios solares, ter uma absorção de vitamina D. Ou seja, a gente olha a população, grande parte, que não suplementa vitamina D, vai ter uma carência. E essa carência vai desenvolver vários outros problemas, como, por exemplo, a baixa de cálcio, né? A desmineralização dos ossos, porque a baixa de vitamina D não consegue, dificulta o corpo de pegar o cálcio e fixar nos ossos. Então aqui é um suplemento que eu utilizo recorrente para qualquer paciente, para qualquer caso. Vitamina D. Quantidade: 5.000 UI todos os dias junto com uma refeição. Café da manhã, geralmente. Você vai ver que existem formas de você tomar suplemento, de tomar vitamina D. Tem, por exemplo, médicos que passam uma hiperdosagem para você ter uma concentração no sangue, né, como se fosse um estoque, e depois você fica um tempo sem tomar e depois você volta a tomar de novo. Eu não gosto disso porque você tem um pico de vitamina D que às vezes pode extrapolar a quantidade, às vezes não. Você teria que, enfim, fazer um exame com mais recorrência para pegar a dosagem adequada. Eu gosto de facilitar, cara. Compra lá vitamina D 5.000 UI, toma todo dia e tá tudo certo. Não tem problema, tá? Se esquecer um dia ou outro também não tem problema, porque você está estocando isso, então fica sem problema nenhum, certo? Lembrando, para todos os casos de inflamação, então seja inflamação leve ou elevada, vai estar usando vitamina D com regularidade, certo? Quarto suplemento que eu utilizo muito, isso aqui é poderoso demais, muitas pessoas conhecem, mas poucas pessoas utilizam da forma certa, que é o psyllium. É uma fibra solúvel, também você encontra ela em forma de suplemento, seja em cápsula ou seja em pó. Mas essa fibra, para quem tem intestino preso e diarreia, é muito poderoso. Muito poderoso. Eu vou te dar um bônus aqui de como você pode utilizar ela, que vai te ajudar. Se você tem problema de intestino preso, vai te ajudar a ir no banheiro rapidamente, tá? Eu vou falar aqui o dia, porque isso vai depender muito, mas eu tenho paciente que começa a tomar isso em 7 dias, já vai no banheiro. Lembrando que tem a dieta estruturada junto, né? Não é simplesmente tomar o que eu vou te falar aqui e vai. Mas isso aqui é muito bom. Por que é muito bom? Primeiro, é uma fibra que alimenta as bactérias boas, tá? Segundo, essa fibra, ela estimula o seu intestino a se movimentar. Então ela é uma a gente chama, né? Ela tem um efeito laxativo, é uma fibra estimuladora intestinal. Efeito laxativo. Além disso, ela, como ela é uma fibra solúvel, ou seja, ela se solubiliza em água, quando ela chega no teu estômago, lá no intestino, ela cria um gel. E esse gel, ele aglutina todo o bolo fecal, então compacta o bolo fecal. Isso aqui para quem tem problemas de diarreia, por exemplo, começa a aglutinar aquelas fezes mole e quando você está comendo da forma correta, isso aqui vai melhorando. Tem paciente que tinha diarreia direto. Tanto diarreia quanto síndrome do intestino irritável, começou a tomar psyllium, melhorou consideravelmente. A diarreia parou, as fezes entraram, né, se formaram na forma adequada, como uma salsicha, e tudo ficou resolvido. Isso aqui é muito poderoso. Agora, tem que tomar em pó. No caso, em pó mesmo, né? Porque tem em cápsula. Só qual é o problema da cápsula? Você, para tomar a quantidade ideal, que seria em torno de 5 a 10 gramas, que vai dar mais ou menos 2 colheres de chá, você vai precisar de muita cápsula. Cada cápsula ali você vai encontrar, de repente, 500 miligramas. Ou seja, você vai ter que tomar 2, 4, 6, 1, 2, 3, 8, 10 cápsulas. É isso aí, 10 cápsulas para você ter 5 gramas. Cara, você gasta uma fortuna, porque 10 cápsulas todo dia, né? Isso em 5. Se você for tomar 10 gramas, seriam 20 cápsulas. Então não vale a pena. Psyllium tem que ser consumido em pó mesmo. Como que eu utilizo aqui, vai o bônus para você usar de uma forma inteligente o psyllium. Pode ser utilizado de várias maneiras, mas aqui eu vou te dar
É uma forma que eu utilizo para intestino preso, tá bom? Shot intestinal, eu chamo esse shot. Você vai pegar 2 colheres de chá de psyllium, 1 colher de sobremesa de óleo de coco e 50 ml de água. Você vai tomar isso em jejum. Por quê? Como eu te expliquei, o psyllium ele tem um efeito laxativo, ele estimula o intestino, ele aglutina as fezes, então você que tem intestino preso, as fezes elas estão ressecadas, elas estão duras lá no teu intestino. Essa fibra ela vai se aglutinar, ela vai gerar um gel. E o óleo de coco ele serve como um lubrificante, tanto das fezes quanto do intestino. Então perceba, você aglutinou, você criou um pacote ali, imagina assim, um pacote que está dentro de um tubo e o tubo está ressecado. Então quando você começa o processo alimentar para desinflamar, tem todas as combinações certas, quantidades certas, você começa a ter uma restauração, vamos dizer assim, uma melhora da qualidade interna daquele tubo junto com essa lubrificação. Então, aqui você vai ter um estímulo do intestino empurrando aquele pacote, vamos botar assim, que é o cocô, e o óleo de coco ele vai servir como um lubrificante, ele vai facilitar o trânsito desse pacote naquele tubo que é o seu intestino. Isso aqui é muito poderoso. Todas as pacientes que tinham problemas intestinais com intestino preso tomaram isso aqui e começaram a ir no banheiro com tranquilidade, sem sofrimento, sem estar com o cocô bolinha, né, de cabrito, resolveu. Agora, se você não tem problema de intestino preso, você pode tomar isso de outras formas. Eu gosto de utilizar isso aqui como na vitamina. Então vamos supor que você tome uma vitamina de whey, sei lá. Você pode usar. Ou você pode misturar na água. Eu mesmo tomo de manhã cedo, misturo na água e tomo. Rápido, simples e prático. Eu não tomo vitamina no meu dia. Então eu misturo na água e tomo. Vai formar um gelzinho. Não tem nem gosto direito. Bem tranquilo, tá? Então se você quiser, você também pode tomar dessa forma. Quantidade de 1 a 2 colheres por dia. Atenção aqui um ponto. Às vezes você pode ter uma certa sensibilidade a essa fibra. Isso aqui já é uma questão mais personalizada, né? Eu estou trazendo um conceito mais padrão, por isso que eu falo. Tem certas coisas que só em consulta que eu consigo trabalhar, mas eu estou tentando te ajudar da forma que eu consigo aqui. Mas tem gente que, quando come psyllium, tem estufamento. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, o grau de inflamação está tão elevado que as bactérias ruins elas estão fermentando demais aquela fibra. O segundo, existe uma sensibilidade com aquele tipo de alimento. Isso pode acontecer, né? É uma questão individual. Às vezes você pode ter uma sensibilidade a um alimento que, cara, você tolera só uma quantidade. Ou às vezes você não tolera nada. E, infelizmente, você tem que trocar esse alimento, enfim, evitar esse alimento. Mas o que você pode fazer? Se você tomou 2 colheres e sentiu estufamento, sentiu que inchou, vai para 1 colher. Se não deu certo com ela, você tira e aí você tem que olhar outra fibra, tá bom? E o último suplemento, poderosíssimo, muitas pessoas utilizam ele da forma errada, no momento errado e por isso que não dá certo. Probiótico. Probiótico, se você não sabe o que é um suplemento que carrega trilhões de bactérias boas numa única cápsula. Ou se você encontrar em sachê também, você vai ter... Calma aí que alguém está me ligando aqui, deixa eu só ver. Tá. Ou em sachê. Qual é o problema do probiótico quando não é utilizado da forma certa? Quando você está com o intestino inflamado, você está cheio de bactérias ruins lá no seu intestino e o ambiente inflamatório, ele é um ambiente extremamente ruim para as bactérias boas. Então, muitas das vezes você vai estar com o intestino inflamado e vê lá que o probiótico é ótimo. E aí você começa a tomar probiótico. O que acontece? Você toma, as bactérias chegam no teu intestino e elas morrem. Por quê? Porque está cheio de bactérias, elas se enfrentam, né, pelo espaço, elas se matam pelo espaço. Elas querem dominar o espaço. E o ambiente é desfavorável. O ambiente da inflamação é um ambiente tóxico, um ambiente inflamatório. E as bactérias boas, elas não querem viver nesse ambiente, elas não conseguem. Então, eu gosto de utilizar o probiótico em quem tem um estado de inflamação de moderado a elevado na segunda fase do protocolo. Porque na segunda fase a gente já eliminou as bactérias ruins e na segunda fase é onde a gente vai começar o tratamento para melhorar o ambiente, para desintoxicar aquele intestino, para recuperar, regenerar o intestino. Então a gente já entra com as bactérias
nem sempre elas conseguem no primeiro momento, principalmente ali na primeira semana, se popular ali, mas elas já vão gerando um efeito positivo, junto com o nosso jejum metabólico, junto com a estratégia alimentar curativa que a gente aplica nesse momento, né, dessa fase 2 do protocolo, começa a gerar um efeito positivo. Em quem está com o intestino inflamado num grau leve, eu já começo na primeira fase. Porque aqui é uma leve inflamação, como eu falei, vai começar o uso do probiótico na primeira semana, talvez não vá surtir muito efeito, mas já está gerando pequenos benefícios junto com todo o tratamento. Tá? Então, como eu falei, tem momento certo que você tem que tomar e também um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Nem todo probiótico que você encontra sendo comercializado, ele vai te dar as bactérias que você realmente precisa. Por quê? Hoje existem diversas bactérias. Tá? E geralmente a comercialização, principalmente de marcas grandes que você vai encontrar de probiótico, elas vão te dar basicamente 2 tipos de bactérias ou 3 tipos. Não tem uma popularidade. Então tem que ser um bom suplemento. Eu geralmente gosto de mandar fórmula manipulada, né, onde eu escolho diretamente as bactérias e aí eu encaminho para o paciente mandar formular esse probiótico. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link de um probiótico que é bom. Você vai perceber que ele é mais caro, mas ele é bom. É de uma marca boa e tem uma procedência na seleção das bactérias boas também. Bom, 5 suplementos foram revelados para você. O porquê que eu utilizo, quando eu utilizo, como eu utilizo. Inclusive, eu não falei de como eu utilizo o probiótico. Sempre à noite, antes de dormir, tá? Uma dose que geralmente é uma cápsula. Pronto. Como que você aplica isso, né? Então, vamos lá. Se você hoje não pode ter acesso ao meu protocolo, meu acompanhamento personalizado, onde eu te ajudo a aplicar as 3 fases para desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino com a minha ajuda de uma forma personalizada, você vai fazer o seguinte. Eu desenvolvi o cardápio Desinflama, que é o primeiro passo que você vai dar para começar a desinflamar. Então, um plano alimentar que vai te dar a combinação certa dos alimentos, a quantidade certa, tá bom? Num preço, cara, preço de banana, R$ 49,90. Eu faço isso só para você ter o mínimo de comprometimento com você, porque eu vendo cardápio, se eu dou esse cardápio, ninguém faz, né? Então, pelo menos você está tirando do bolso ali R$ 50 e isso aqui já vai fazer você ter um mínimo de comprometimento. Beleza. Lucas, só com o cardápio eu consigo já começar a desinflamar o meu intestino? Sim, você consegue. Se você não tiver investimento agora para comprar suplementos, não tem problema. Começa com o cardápio. Lucas, eu tenho aqui R$ 100, sei lá, eu tenho R$ 200 para investir aqui em suplemento. Quais que você me sugere começar? Você vai fazer o diagnóstico intestinal que eu deixei aqui na descrição para que você saiba como que está o seu intestino, o grau de inflamação. Se tiver num grau leve, o que você vai consumir aqui? Você vai consumir o probiótico e o cardápio. Ponto. Porque o grau leve ele tem poucos sintomas. Provavelmente você não vai ter problema de sono, provavelmente você não vai ter problema de intestino preso, provavelmente você não vai ter outro tipo de sintoma que vai desregular todo o teu corpo. Então, probiótico e vitamina D são os 2 suplementos aqui que você pode utilizar. Lucas, estou num grau de inflamação moderado. Qual que você me indica? Mas eu tenho uma limitação de dinheiro. Bom, vitamina D, tá bom? Magnésio e ômega 3. Top 3 suplementos para você. Agora, vitamina D, magnésio e ômega 3. Então você vê lá se você pode comprar vitamina D. Beleza. Tem como comprar o segundo suplemento? Tem. Então vai para o magnésio. Não tem para o terceiro, então fica nesses 2. Tá bom? Agora, se você tiver num grau de inflamação nível elevado, top suplementos para você dar preferência. Vitamina D, ômega 3, magnésio, psyllium e probiótico. Então você vai nessa lista aqui, nesses tops que eu te falei, vitamina D, ômega 3, magnésio, psyllium e probiótico. Tá? Esse é o passo a passo que eu passaria para uma paciente, certo? Óbvio que eu estou falando aqui numa questão superficial. Se eu tivesse com poucos dados, se fosse uma coisa, né, uma conversa assim que eu estou trazendo para você, seria esse. Não estou trazendo isso aqui aleatório. Mas, se você quiser, tiver condições, mais segurança em ter a minha ajuda, toda essa personalização de alimentação, suplementação,
rotina, organização, enfim, quiser ter um acompanhamento, né? Um profissional ao seu lado, segurando a sua mão, te direcionando e te ajudando na tua transformação de uma forma 100% natural e saudável. Aqui embaixo também vai ter o link do protocolo DDR, onde você vai entrar diretamente no meu WhatsApp e eu vou te explicar como que funciona e como nós podemos dar o primeiro passo e começar essa caminhada que vai transformar a sua vida, desinflamando seu intestino, regulando os seus hormônios, ativando o seu metabolismo, te ajudando a perder peso, gordura. Você vai literalmente ser uma mulher transformada depois de aplicar esse protocolo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui no vídeo o que você achou. Seu comentário é muito importante para mim. Ele me ajuda a saber se eu realmente estou te ajudando, se o conteúdo que eu forneci aqui de alguma forma te ajudou. Enfim, comenta que me ajuda, tá bom? Os links de tudo que eu falei vai estar aqui na descrição, só você clicar e garantir tanto o cardápio, quanto o diagnóstico, quanto os suplementos e até mesmo o protocolo DDR. Te vejo no próximo vídeo.